Então tá, bom dia, bom dia, bom dia, professor. Aí, vamos pegar 8h30, 9 de abril. Essa data não me diz nada, 9 de abril. Não me lembra nada, tá certo? Estou aqui diante de Guma, certo? Uma felina. Um felino, eu não sei se ela é macho ou é fêmea, eu não sei. Se ela foi, né, macho ou fêmea, eu não sei. Mas em seguida, bom dia a ela, tá certo? Eu vou passando aqui, ele caiu aqui na mão de um primata, tá certo? Que também não sei se é macho ou é fêmea, mas pelo visto, talvez, sabe, tenha testosterona, então será um macho, certo? E ali segurando um osso, ali um osso de uma preguiça, talvez, uma preguiça gigante, não sei. E ali, sabe, despertando para a ideia de que pode se defender, não precisa só correr, tá certo? Fugir, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então vou passar adiante e para hoje é o seguinte, eu se precisar eu vou disponibilizar aqui, sabe, o recurso de cair no meus perfis do Blue Sky do X, tá certo? Mas vejamos aqui o que é que nós tivemos hoje, tá certo? Onde eu não sei o que ficou para trás ontem. Eu outro dia assisti um vídeo com o professor Beluso, como é o nome dele? O Luiz Gonzaga Beluso, certo? Um palmeirense empedernido, tá certo? E é um cara assim, ele foi professor do Galípolo, o atual presidente do Banco Central, tá certo? E já é aí um intelectual aí calibrado, certo? Eu não sei, eu acho que talvez ele tenha aí 60 ou mais anos, eu não sei. Talvez seja um professor aposentado já, e ele opera na área da economia. Mas assim, sabe, eu acho que ele pratica a economia política de Marx, sabe? Para mim ele é um marxista, tá certo? E mas assim, outro dia então ele falou numa entrevista que ele dava pro canal 247, sabe? O pessoal preocupado aí com essa onda protecionista, sabe? Com essa onda duvidosa que o Trump introduz no mundo, sabe? Ninguém sabe realmente o que é que esse cara quer. Se ele está pensando em dinheiro para ele, sabe? E para ficar mais rico, sabe? Assim, sabe? Eu, pelo menos, duvido dos propósitos dele, sabe? Não acredito, sabe, que ele queira aí. E agora, de repente, ele é um líder mundial, certo? Um líder de um país, o líder de um país hegemônico, de um país imperialista, tá certo? Um país espalhado no mundo, o país que tem a maior economia econômica, a maior economia industrial, a maior economia financeira do mundo, sabe? Ainda, né? A China vem ali se consolidando com poderes quase iguais, se não igual, sabe? Mas assim, certo? É um novo player, como o pessoal costuma falar aí, sabe? No mundo geopolítico. E é fogo, tá certo? Mas o fato é que esse Trump aí tá aí botando para quebrar, sabe? Aí o Beluso foi chamado para ir, sabe? Acalentar, sabe? Acalentar. Acalentar o emocional, sabe? Das pessoas aí, sabe? Ali do 247, dos jornalistas do 247, sabe? Jornalista é fogo. O jornalista, ele tem a função, sabe? De produzir conteúdos de fatos, né? De acontecimentos, sabe? Diários, tá certo? Por isso é jornal, tá certo? Jornal, jornalista, giorno, tá certo? Em latim, como seria, não lembro como é que seria dia em latim, tá certo? Mas assim, sabe, o jornalista ele atua produzindo as notícias do dia, tá certo? As notícias de ontem, sabe, já não interessa tanto, nem as que vem amanhã, interessa as notícias que acontecem, o que está acontecendo, tá certo? Então veio o Beluso ali para dar essa notícia aí para aqueles jornalistas ali, sabe? Chamado Painel, no canal dos 47 à noite, lá pelas 7 horas, às 19 horas, eu acho. Aí o Beluso, num certo momento, falou, sabe, para explicar umas questões aí, que Marx precisava ser lido. Eu anotei bem aqui, sabe, precisamos de mais Marx, entendeu? Não sei onde foi que eu anotei. Quem foi? Foi o Eric Hobsbawm, sabe, um sul-africano, eu acho, um filósofo, um historiador, eu acho, sul-africano, eu acho, tem que verificar isso aí.
Ele falou que o século XXI precisa de mais Marx, certo? Isso foi o Eric Hobsbawm, que já é falecido, tá certo? E o Beluso, né, há 2 dias atrás, aí, 3 dias, falou assim, sabe? Que o Marx, quando escreveu o trabalho dele, expôs as ideias dele, sabe? Começou em 1948 com o Manifesto do Partido Comunista, tá certo? O livro é manifesto, é comunista, mas na verdade eles explicaram lá, sabe, que na verdade é manifesto do Partido Comunista, era um escrito para ser apresentado num evento, tá certo? E onde o Beluso destaca que a visão de Marx é uma visão estrutural sistêmica, sabe, da ciência de economia política, tá certo? E no caso ali, já no tempo dele, ali em 1848, Marx falava de mercado financeiro, sabe, de finanças, aquela coisa toda, e crise do capitalismo nesse setor, e que o Beluso atualiza, tá certo? Ao contrário do que o Horta, sabe, o Horta aí apregoa, tá certo? E, com certo modo, no meu ver, sabe, despreza, sabe, Marx, entendeu? Partindo aí para novas experiências. O Beluso, ao contrário, sabe, se mostra aí um ortodoxo, sabe, um cara aí, um resiliente, tá certo? E apresenta, então, e diz, sabe, que Marx tinha uma visão aí estrutural, sistêmica dos acontecimentos nesse mundo aí das finanças, no mundo da economia, certo? Da economia política, como ele falava, tá certo? E eu penso que o mundo hoje se debate com isso aí, tá certo? E quando se debate aí nessas questões aí de economia, tá certo? Aí eu caio aqui, rapaz, em Maquiavel, sabe? Caio ali no Arthur Schopenhauer, tá certo? O Maquiavel falava, eu li num texto como é que chamava aquele cara ali da escola de Frankfurt, eu não vou lembrar o nome do cara agora, sabe? Foi um texto aí sobre assuntos gerais, de história, sabe? Era até em espanhol o texto. Como é que chamava o cara? Ele era da escola de Frankfurt, não vou lembrar, Jürgen Habermas. Habermas falava, sabe? E ele citava, num certo momento, Machiavelli, certo? Ali aquele cara fiorentino que viveu ali no século XV, ali, sabe? A partir de meado do século XV e século XVI ali, eu acho que ele morreu já no século XVI, ali logo no começo. E ele falava ali, sabe, ali, sabe, no que ele podia produzir, nos conteúdos dele ali, sabe, ele falava da fome, como sendo essa força imperiosa, sabe, que tem o corpo, sabe, o corpo demanda alimento, o corpo demanda energia, tá certo? E por isso sente fome. A fome é um sintoma, sabe, que provoca a reação do cérebro e faz o ser humano então se movimentar, tá certo? O Schopenhauer vai pegar essa ideia de Machiavelli, sabe, eu acho, sabe, e vai dizer que essa necessidade de se movimentar, e veja que eu usei o termo necessidade, tá certo? Aí, sabe, configura o que se chama de vontade na visão de Schopenhauer, certo? Vontade, tá certo? Aí ele vai descrever a vontade como sendo essa força medonha, sabe, que empurra o ser humano para cima e para baixo, para frente e para trás, tá certo? E que vem empurrando o ser humano desde quando os primatas ali, sabe, os primatas, o primeiro empurrão foi ali, sabe, do topo das árvores para o chão, tá certo? Me parece que Engels pega essa história aí, tá certo? E desenvolve uma teoria a respeito, tá certo? E essa coisa aí, sabe, de ser empurrado do chão, do topo das árvores para o chão, tá certo? Fugindo do pavor, sabe, dos predadores ali embaixo, tá certo? Isso aí é o que ele vai chamar de vontade, tá certo? E vendo o Mário, aí aparece o Mário do AIE e diz assim, não, pera lá, rapaz, essas coisas aí, sabe, dessas relações aí determinísticas, tá certo? E onde o Schopenhauer, então, situaria a vontade como sendo uma coisa determinística, sabe? Ali o cérebro, sabe, provocado pelo corpo, ou o corpo impõe ao cérebro, sabe, essa coisa aí de relação de causa e efeito, tá certo? Empurra, a vontade, então, seria um efeito desse empurrão aí, sabe? Ou então, aí a procura de comida seria efeito do empurrão, que seria a vontade, e então eles se perdem aí em umas questões aí, que o Mário do AIE vai dizer que são questões oriundas de discussões, ou aí, sabe, aí, sabe, de situações físicas aí marcadas por certo
determinismo, tá certo? Mas aí o que é própria do mundo inorgânico, tá certo? No mundo inorgânico, não compreendendo só as pedras, sabe? Mas as pedras também, mas as relações que estabelecem aí no mundo físico, sabe? Os mundos regidos pelas leis da física, tá certo? E da química também, tá certo? Ali o que nós temos aí nesse mundo aí são situações de relações de causa e efeito, tá certo? O Dwyer, o Mário, sabe, ele aproveita, sabe, e diz que além do inorgânico tem o orgânico, mas tem também o humano mais adiante. Ele falou aí, para falar do humano, não sei se ele fala humano, tá certo? Onde as coisas são diferentes, tá certo? Tem o orgânico, de onde o ser humano faz parte também, como faz parte também do inorgânico, mas ali, em matéria de ser humano, aí a coisa se estabelece de modo diferente, tá certo? E a vontade, então, não será aí uma situação de causa e efeito, tá certo? Mas uma questão de liberdade, tá certo? E aí ele cresce, então, e faz o ser humano crescer. E o Dwyer, ele é um marxista, tá certo? Foi um marxista. E aí é onde se situa Marx, e talvez se situe Hegel, tá certo? E pegue Heráclito. Veja que a palavra Heráclito, para me referir àquele filósofo pré-socrático, sabe? Parmênides e Heráclito, as coisas vieram fáceis hoje, eu não sei porquê. Eu não sei se a minha consciência hoje está tranquila, não sei se eu estou um cara tranquilo, porque estou compreendendo o que está se passando no mundo, não estou muito ansioso. Então veio assim essas ideias de Parmênides e Heráclito foi ali, ali sabe, o alvo que o Marx escolheu para produzir um trabalho dele. O pessoal fala, sabe, de doutorado, uma tese de doutorado, tá certo? Não fala nem em tese, tá certo? Mas porque no tempo dele, o cidadão que entrava na academia e adquiria o grau, ele se tornava graduado e chamava de doutorado. É isso aí, se eu não estou enganado, tá certo? Pois bem, então, aí o Dwyer fala assim, sabe, que o ser humano tem liberdade, os seres aí, sabe, não humanos, sabe, o que eles têm, o que eles produzem, não liberdade, sabe, é uma relação aí de determinação, sabe, e por aí vai, tá certo? Eu estou querendo acreditar aí, sabe, nesse esquema aí, tá certo? E quando se fala em Marx, ali, sabe, no Manifesto Comunista, e o Belusi destaca, sabe, que na produção das teorias, sabe, se estabelece uma visão estrutural sistêmica, tá certo? Eu estou com ele aí. Eu estou lembrando aqui que o Saussure pensava assim também, tá certo? É numa visão estrutural sistêmica para estabelecer a teoria da linguagem que ele ofereceu, sabe, para todos nós aqui, tá certo? Mas o fato foi que no mundo de Maquiavel, sabe, tinha essa história aí de comer, de precisar comer, tá certo? E aí eu escrevi assim, sabe, que comer hoje, sabe, sob aí a movimentação de Trump, tá difícil, rapaz, sabe, tá difícil, tá certo? Porra, as relações hoje do mundo, sabe, são de fumar, sabe? Lula tá se esforçando, rapaz, se esforçando aí, sabe, para colocar ordem, organizar o país, sabe, e aí, sabe, organizar aí os setores aí. E de repente aparecem aí os alimentos, tá certo? Outro dia eu fui no supermercado, porra, eu nem olho pro negócio de preço, rapaz, sabe? Mas quando ali na hora de pagar é que eu me dou conta, sabe, do valor total, sabe? Mas mesmo assim eu nem reparo, tá certo? Eu vou pagando aí e tá acabado, tá certo? E é assim, tá certo? Mas o fato é que comer tá difícil e me parece que os alimentos hoje, os alimentos no sentido geral, sabe? Tem alguns produtos aí da lista da dieta comum de todos, sabe? Que assim tá com preço alterado, tá certo? Mas aí é que entra, rapaz, aí os outros seres humanos, sabe? Os caras que estão ali, os donos do supermercado, sabe? Os caras que ali, sabe? O supermercado é um setor intermediário, tá certo? De mediação. O supermercado ele não produz mercadoria, tá certo? Ele extrai serviço, é um setor de serviço, tá certo? Mas tem ali o produtor, sabe? Que ali, sabe, produz todas aquelas mercadorias que estão nas gôndolas aí dos supermercados, tá certo? E eles ali se prevalecem. Agora veja que o setor de produção, ele trabalha com matéria-prima, tá certo? Enfim, rapaz, olha, vou te contar. No tempo da perambulação dos humanos, sabe, ali pelas matas, sabe, pelos desertos, sabe, e pelos rios ali, sabe, tirando as coisas ali, sabe, fazendo a coleta, as coisas assim, não vou dizer que eram mais fáceis, tá certo? Mas pelo menos não tinha essa complexidade que nós temos hoje, exceto perder a vida, tá certo? Exceto perder a vida. Mas o fato é, rapaz, que hoje a gente se move por dinheiro, foi o que eu anotei aqui, sabe? E ter dinheiro hoje tá difícil, tá certo? Então é isso, falei aí, tá falado, tá certo? O fato é que a gente vive hoje, assim, um mundo complexo de financeirização, tá certo? E
E estou lendo aqui com o rabo do olho, sabe, que o Beloso justamente chamava atenção para essa questão aí, tá certo? Desse aspecto que Marx, em 48, no século XIX, já falava no Manifesto do Partido Comunista, tá certo? Desse assunto aí, tá certo? E hoje o que o Trump impõe para nós, sabe, é um tal de tarifaço. E se descobriu, rapaz, já tá dito aí já, sabe, quem é o pai, sabe, dessa questão aí, sabe, dessa ideia que meteram na cabeça do Trump. É um tal de Peter Navarro, sabe, que está no maior pau aí com o Trump, porque essa história do tarifaço está ferrando com o Musk, sabe? E o Musk não está gostando nada disso, sabe, dessa ideia de tarifaço aí, o pau está quebrando. E o pessoal diz que o Musk, sabe, vai ter que pular fora do barco, porque me parece que a opção do Trump é continuar com o Navarro, tá certo? Porra, bicho, é foda. E com o Navarro apareceu um cara aí, sabe, que também auxilia o Trump, um cara que foi assessor do Soros, tá certo? Não vou lembrar agora o nome do cara. E esse cara aí é do mundo das finanças e está assessorando diretamente, sabe, o Trump, tá certo? Aí eu fico pensando, sabe, como a coisa é complexa, tá certo? Mas ao mesmo tempo não é, tá certo? Não é. Como é que o cara, rapaz, sabe, aí, sabe, coloca a tarifa de 104%, sabe, para os produtos chineses, vê se pode uma porra dessa. Os produtos chineses, para entrar nos Estados Unidos, eles vão entrar, sabe, com 104% de tarifa, sabe, ali, sabe, de importação, tá certo? Quem quiser adquirir, americanos que quiserem adquirir produtos chineses, tá certo? Vão ter que elevar o preço que tem atual ali das mercadorias que eles costumam comprar, sabe? Pagando 104% sobre o preço, tá certo? E é claro que daí vai sair o imposto que vai ali, sabe? Vai ser recolhido ali pela Fazenda Nacional Estadunidense, tá certo? É mais ou menos assim, tá certo? Que a coisa funciona, tá certo? Os chineses, por exemplo, têm mercadorias, essas mercadorias eram vendidas aí a um certo preço, tá certo? E agora esse certo preço está taxado hoje em 104% a mais, tá certo? E veja que foi uma imposição que o governo, sabe, que o presidente estadunidense mandou. Aí eu fiquei pensando, rapaz, que nesse papo aí, o que está em discussão é uma coisa chamada globalização, tá certo? Essa globalização ela começou no século, na década, foi no século XX, certo? Em 1980, com Reagan, sabe, a Margaret Thatcher, em 1980, tá certo? Quando se estabeleceu aí a primazia de um evento acontecido, como é que chama? Não sei o que, de Washington, o consenso de Washington, tá certo? Seguindo aí, sabe, o que preconizou ali a convenção de aí não vai, quando eu tento fazer a coisa aí, sabe, no improviso, do Bretton Woods, tá certo? Que é ali no tempo do Franklin Roosevelt, tá certo? Veja que essas coisas começaram aí, essas marmotas aí, e o Trump então implementou ali o consenso de Washington, onde se estabeleceu aí, sabe, as questões comerciais, econômicas, financeiras, sabe, de livre mercado e essa coisa toda aí, e se agudizou aí, sabe, o livre mercado, certo, o liberalismo econômico, certo, que passou a ser chamado de neoliberalismo, tá certo? E onde o que se preconizava era a abertura, sabe, a abertura dos mercados. Nada de protecionismo, essa era a lei, tá certo? Nada de protecionismo, tá certo? E hoje o que está acontecendo no mundo é a volta do protecionismo. O Trump quer ali, ele descobriu, sabe, que os chineses vêm medonhos aí, tá certo? E ele quer então, sabe, se organizar dentro do país dele aí, sabe, quer reindustrializar o país dele. Mas acontece que o mundo não é mais o mesmo, tá certo? Uma mercadoria, no tempo dos fenícios, por exemplo, ela vinha do campo, sabe, e vinha ali dos artesãos, etc e tal, mas saía tudo ali da Fenícia, tá certo? Hoje ali aí, sabe, um produto, uma mercadoria, ela tem muitos componentes assim na sua estrutura, tá certo? E esses componentes vêm de vários lugares, tá certo? Isso justamente é esse fator, sabe, da liberação dos mercados, tá certo? Muitos países se especializaram em produzir não a mercadoria total, mas componentes dessa mercadoria, é assim que eu entendo, tá certo? E o Trump está enfrentando essa dificuldade aí, tá certo? De repente, os Estados Unidos vão ter que produzir todos os componentes de determinada mercadoria. O carro Tesla, por exemplo, do Trump e do Musk, e é por isso que ele está puto. As baterias de lítio, por exemplo, vêm lá da China, tá certo? E quando ele taxa, sabe, os produtos chineses em 104%, ele está taxando ali a bateria de lítio. Tá certo? A bateria de lítio que o Musk precisa para o Tesla dele, que é produzido. Tem uma cidade aí, qual é a cidade? É Boston? Eu não sei qual é a cidade. Ali, sabe, que produz o Tesla dele, não sei onde é que está, não sei em que estado está a fábrica
dos carros Tesla, tá certo? Mas essa bateria de lítio para entrar nos Estados Unidos vai ter que entrar com preço majorado de 104% aí, de acordo com a tarifa que o Trump imprimiu. Esse é um ponto. O outro ponto, rapaz, é essa história, sabe, do Trump entrar de pisão nesses assuntos aí, tá certo? Passando por cima do mercado, tá certo? Então, veja, quando se preconizou ali o neoliberalismo, se entregou tudo na mão dos empresários, tá certo? Os empresários é que decidem. E o governo, onde é que fica o governo, tá certo? O governo com o Estado. O Estado tende a acabar, tá certo? Resta só o governo. E o governo o que é que faz? Fica quieto. Mas o Trump não, rapaz, ele veio com tudo e assumiu para papel aí, sabe? É papel decisivo, papel ditatorial, tá certo? Papel tirano, de certa forma até, certo? Papel autoritário, autoritarista, tá certo? Porra, bicho. Aí o mercado, sabe, fica aí olhando, espiando, tá certo? Os empresários estão aí, sabe? Os empresários estadunidenses, assim, sabe? São os primeiros que estão reagindo a tudo isso aí, tá certo? E é por isso que se diz, sabe, que essa coisa aí não vai perdurar, o Trump não vai conseguir vencer. É no murro, tá certo? No murro, no braço, tá certo? Essa situação, quando são 20 minutos de vídeo, tá certo? É o que se diz, tá certo? E é no que acredito, é no que eu tenho ouvido, e eu já formei minha opinião a respeito disso, tá certo? E ontem, acho que foi ontem, sabe? O Trump estava num jantar de gala, sabe? E aí ele fazendo ali uma fala, tá certo? Ele disse assim, sabe? Que todo esse pessoal aí, inclusive os brasileiros, eu não sei, eu não li o texto, tá certo? Vão ter que beijar a bunda dele, tá certo? A bunda dele, sabe? Nesse negócio de beijar a bunda, é um ditado, sabe? É um ditado aí, sabe? Lá do mundo anglo-saxônico, tá certo? Eu me lembro daquele filme, Príncipe Valente, eu acho, sabe, com aquele ator australiano, como é que chama ele? Eu não vou lembrar agora, nem vou fazer esforço para lembrar, mas não é Príncipe Valente não, é Príncipe não sei o que, tá certo? E eu só sei dizer, sabe, que num certo momento os dois exércitos estão de frente um para o outro, sabe, e de repente os escoceses, sabe, que estavam no chão, o Mel Gibson é o ator desse filme aí, Coração Valente, tá certo? Aí, de repente, para provocar os ingleses, sabe, os saxões ali, eles pegam, apeiam do cavalo e os que estavam no chão, sabe, levantam a porra daquele saiote que tem um nome que os escoceses usam, sabe, e mostram as bundas brancas deles, assim, sabe, tipo assim, para dizer, vão ter que lamber, sabe, meu rabo, para não dizer o cu, tá certo? O pessoal fala, kissing my ass, tá certo? Fala de S, ali a bunda, certo? Mas eu acho que eles querem dizer cu mesmo, vão ter que lamber o cu, tá certo? Porra, um beijo grego aí, tá certo? Eu acho que o Trump, como é um cara assim, sabe, desse setor aí, sabe, desse setor mórbido aí, sabe, do sexo, entendeu? Essas coisas todas aí. Mas tem umas palavras aí que traduzem essas ideias aí, sabe? Mas o fato sabe, que o Trump diz, sabe, os chineses, por exemplo, sabe, vão ter que lamber o cu dele, sabe? Filho da puta, certo? Como se ele tivesse prazer com essas coisas assim, com essas arrumações, tá certo? Eu acho que eu vou chamar o meu vídeo, sabe, de Kissing My Ass, tá certo? Beijando o meu cu, tá certo? Porra, cara, vai ser foda, olha. Mas é assim, bicho, esse é o mundo real que a gente vive, tá certo? Poderia ser mais leve, rapaz, a gente poderia ser mais santo, tá certo? Porra, bicho, mas assim não é, rapaz, assim não é. Cada um, sabe, com seus emocionais aí, sabe, aflorados, tá certo? E aí, espevitados, tá certo? A gente vai ter que resgatar, então, o porra do Darwin, sabe? Porra, ali com aquela história da brutalidade na selva, tá certo? E que, pra dizer, enfim, rapaz, sabe que não mudou, rapaz, o Darwin viveu no século XIX, nós estamos no século XXI, tá certo? E as concepções não mudaram. A reflexão que o Darwin fez foi do século XIX para trás, para mostrar essas relações humanas aí, sabe, os humanos no meio dos brutos, tá certo? Ao contrário do que pensa o Mário do Aie, tá certo? Quando fala de liberdade e não de determinação. Mas assim, eu falava então do Peter Navarro, certo? Que é o cara que é o pai do Tarifaço, tá certo? E que está empurrada com o Musk, sabe? Que está muito puto porque as baterias de lítio, sabe? Para ele colocar nos carros dele, sabe? Aí, sabe? Tão fodidas. Uma outra questão que se fala aí, sabe? É que ali, sabe, os magnatas, tá certo? Os magnatas do mercado financeiro estão perdendo bilhões no sentido de que bilhões não estão entrando, deveriam entrar, seria dinheiro programado para entrar e não está entrando, tá certo? É um dinheiro que não está entrando e por isso que o Lejane fala de dinheiro virtual, tá certo? Um dinheiro virtual no sentido de que ele é apenas ideia, porque não caiu, sabe? Nas contas, sabe? Nas contas aí, sabe? Nas contas bancárias, sabe? Onde quer que essas contas bancárias estejam,
estejam, sabe? É dos magnatas, sabe? Dos magnatas que ganham dinheiro aí, sabe? Do pessoal das big techs e tudo mais, tá certo? Mas o fato é que são bilhões, trilhões, me parece que são 3 trilhões aí, sabe, de dólares que, sabe, que está aí, sabe, volatilizando, sabe, que, sabe, deveria ter entrado ali, não entrou, foi para outro lugar, quem sabe foi lá para um buraco fundo no universo, tá certo? Mas o fato é que eu já tenho o título para esse meu vídeo, vai ser Kissing My Ass, tá certo? Do Trump, tá certo? Não o meu, tá certo? Que o meu não tá aí para essas coisas aí, certo? Eu não penduro meu cu, sabe, em varal, tá certo? De repente vem aí um temporal de picas, mas quando já? Aí tem aí, sabe, tem gente dizendo aí, o mundo empresarial dizendo que não estão entendendo aí, rapaz, essas tarifas punitivas, sabe, para os parceiros comerciais, tá certo? O que o Trump está fazendo, a mando do Peter Navarro, tá certo, com as ideias do Peter Navarro, é impor tarifas punitivas. Eu sempre, quando falo em comércio, sabe, eu vou lá para o mundo dos fenícios, para aquelas relações simples, sabe, de compra e venda e compra, tá certo? Eu te dou minha mercadoria, tu me dá o dinheiro aí, tá certo? Ah, não sei. Aí começa a discussão, tá certo? Não, é isso, é isso. Aí se estabelece um preço, tá certo? A globalização, me parece, ela estabeleceu essa situação aí, sabe? E estabilizou, de certa forma, o mercado aí, com as empresas aí, sabe, tratando diretamente dos assuntos. Aí surge o doido Trump com essas ideias de fazer a América grande de novo, tá certo? Querendo tirar o país dele da globalização. E aí se diz, sabe, que a globalização já era, acabou, tá certo? E o neoliberalismo também, sabe, esse mundo aí desregulamentado, tá certo? O mundo aí entregue na mão dos empresários já era também, tá certo? Cada país aí vai ter que, sabe, mostrar os dentes. Então veja que o Lula aqui, sabe, já está reganhando os dentes para o Trump, tá certo? Ali na França, a França também, ali, sabe, na Alemanha também. Tá todo mundo assim, sabe, reganhando os dentes um para o outro aí, tá certo? Cada um. E o Trump desses machos alfas aí, é o que mais arreganha os dentes, tá certo? São 26 minutos de vídeo. E dito tudo isto aí, tá certo? E vou passar agora, vou fazer aqui uma busca, eu estou aqui com o meu Blue Sky aberto, tá certo? Eu estou vendo aqui um avião, não sei se é o Rafale que está aqui, um Rafale, tá certo? Mas aqui está falando, sabe, a matéria diz que os franceses aí, tá certo? A resposta da França aos tambores de guerra é chamada ASN-4G, um míssil nuclear e um manual de sobrevivência para a nação, tá certo? Os caras estão se preparando para a guerra, rapaz, na verdade é isso, tá certo? E o Macron, tá certo, ali na França, tá certo? O Macron é um fudido aí, tá certo? Não apita nada aí, entendeu? A Europa perdeu o protagonismo, tá certo? E não tem força para nada. E o cara, sabe, o Macron tá dizendo aí, outro dia ele tava se metendo aí com os iranianos, todo mundo quer bater no Irã, tá certo? Todo mundo quer bater no Irã, porra, ver se pode aí. Mas só assim, sabe, que no momento eles querem impedir, sabe, que o Irã desenvolva aí a tecnologia, enquanto aqui, por exemplo, a França, sabe, fala de um míssil nuclear. Míssil, né? O míssil é uma arma de guerra, tá certo? Aí, sabe, a própria França não quer que os iranianos, sabe, tenham também mísseis nucleares, tá certo? Israel tem míssil nuclear e ameaça ali, sabe, os pobres árabes ali, sabe, desorganizados ali na faixa de Gaza, tá certo? E nessa questão aí com o Irã, sabe? É que o Irã, eu acho que eles já têm mísseis nucleares, sabe? Se não for da produção, sabe? Da lavra deles lá, sabe? São mísseis aí, sabe? Fornecidos pela China, pela Rússia, eu acho, tá certo? Que esse pessoal não dorme, rapaz. Esse pessoal não dorme, tá certo? É que nem o capital, tá certo? É que nem o dinheiro. E uma outra notícia que tem aqui, sabe? Aqui no meu Blue Sky, tá certo? Além dessa do francês aí, é essa aqui do Carlos, tá certo? Do Carlos Bolsonaro, tá certo? Que diz que o Carlos Bolsonaro aí, sabe, foi chamado, ele está sendo apertado. Os caras querem conhecer, rapaz, a tal da BIM paralela. Da BIM paralela, tá certo? PF localizou app de grampo em celular de assessora de Carlos Bolsonaro, tá certo? Eu não entendo muito bem direito essa história aqui, tá certo? Mas aqui diz assim que a Polícia Federal encontrou um aplicativo de monitoramento no celular da assessora do vereador Carlos Bolsonaro, tá certo? Um vereador, filho do Bolsonaro, o 03, tá certo? O 02, na verdade. É o Flávio, o Carlos e o Eduardo. E depois o Renan, o Jair, Renan. E aqui, uma vez o Bolsonaro, sabe, quando são 29 minutos de vídeo, sabe, enalteceu e atribuiu ao filho dele, Carlos, o magnatinho aí, sabe, do mundo aí, sabe, das tecnologias de informação, como sendo a causa vencedora da eleição dele, tá certo?
Não foram as urnas que deram a eleição para ele, certo? Foi o Carlos Bolsonaro. E esse cara então se meteu, ele gostou da ideia. Eu acho que ele não tem formação, não tem graduação, não tem ciência. Para mim ele é um artesão, como diz o Felipe Neto que falou. Não foi Felipe Neto que falou, quem foi que falou? Não sei quem falou desse assunto aí, sabe? Quem foi que falou? Acho que foi o Fernando Horta, está falando do Felipe Neto, né? E disse que o Felipe Neto é um artesão, é um empírico, tá certo? Um cara aí que aprendeu aí na prática a fazer, sabe? Coisas aí do mundo da tecnologia e de informática, tá certo? E ele colocou, rapaz, um aplicativo num celular de uma assessora dele, eu não sei como é que a coisa funciona. O software de grampo foi identificado durante perícia realizada no aparelho apreendido em operação deflagrada em janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado, 1924. Mas o fato é que a gente vai ter novidade aí, o Carlos está sendo apertado, tá certo? Nessa questão aí é o que diz aqui, sabe, o Blue Sky, tá certo? A respeito do Carlos Bolsonaro. E aqui a questão, sabe, aqui descobriram aí um vegetal, tá certo? Outro dia, eu acho que vai estar aqui mais adiante uma discussão aí em torno de maconha, tá certo? Os caras querem vender armas, tá certo? Aí esse pessoal da bancada da bala querem vender armas, querem aí, eu acho que eles ganham dinheiro aí das fábricas de arma de fogo, tá certo? Aí, sabe, eles pegam algum por fora. Aí o que acontece? Eles defendem então a venda de armas, só que para você tirar uma arma na loja, você tem que apresentar um exame toxicológico para ver se você tem ali teu emocional equilibrado ou não, tá certo? Se você tem equilíbrio mental, tá certo? Aí o cara, sabe, esse cara da bancada da bala, sabe, saiu em defesa, sabe, da liberação da maconha. Esse pessoal não tem jeito, sabe? Ao mesmo tempo, sabe, que eles são contra, sabe, aí a outras coisas nos costumes, tá certo? E tem gente aí que é contra aí, sabe, a maconha, sabe, a maconha como droga, sabe, é contra as drogas aí, sabe, essas drogas aí é maconha, cocaína, essas coisas todas. Mas o cara aí defende a maconha para dizer que o cidadão às vezes pega aí, sabe, aí, um cigarro aí, sabe, para dar uma relaxada. E que isso não impede que ele possa possuir uma arma. Eu vou ficando por aqui, sabe, são 31 minutos de vídeo, tá certo? E veja que rendeu, tá certo? E vou dizendo que meu nome é Ernest, sabe, eu já vou dizendo que meu vídeo vai ser, sabe, Kissing your ass, não vou falar my ass, vou falar kissing your ass, tá certo? Para eu escapar dessa coisa aí de beijar o cu, de lamber cu, tá certo? É lamber cu um caralho. Mas assim fica dito, tá certo? Meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia a cavalo, é por isso que eu falo esses palavreados assim, nu e cruz, tá certo? E meu canal é quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu já disse, tá certo? Porque eu sou um caboclo falador, tá certo? Um caboclo falador, rapaz, que tem de onde tirar, rapaz, sabe? Da algibeira. Eu tenho uma algibeira e tem um bocado de coisa dentro dela aí, sabe? Porra, bicho. E por isso eu sou um caboclo falador. Bom dia.